Saudações, sejam muito bem-vindos ao canal de Mindália Televisão. Se está por aqui, saberá com certeza que partilhamos aqui conteúdos e informações valiosas para o ser humano e que efetivamente podem transformar a nossa vida para uma maior conexão à natureza, para uma maior saúde. Portanto, fique por aqui. Se ainda não subscreveu o nosso canal, é um bom momento para o fazer. Estamos aqui com o nosso convidado, o Miguel Leal. Vamos falar sobre reconstruindo os ciclos da natureza. O Miguel é biólogo, não é? E então estávamos aqui, antes de começarmos a gravação, a falar sobre os ciclos da natureza e decidimos que a nossa conversa passaria por aqui, Miguel. Então, como é que nós podemos, ou antes de mais, porque é que é necessário falarmos sobre reconstruir os ciclos da natureza? Eva, qualquer pessoa que não ande distraída vê que o planeta está-nos a mostrar que alguma coisa não está certa. Nós temos que nos lembrar que, como seres humanos, fazemos parte do todo que é o planeta Terra e tínhamos o nosso lugar muito bem definido. Como predador de topo, na nossa fase de caçadores-coletores. Nós tínhamos o nosso lugar no planeta, continuámos aqui durante milhões de anos e nunca pusemos em causa a sustentabilidade dos ecossistemas que nos mantêm até agora. Infelizmente não é o caso. Nós estamos a afetar o planeta. É o que eu estava a dizer há bocadinho. Qualquer pessoa que não ande distraída vê que o planeta está a dar sinais de que alguma coisa não se está a passar bem. Por exemplo, tens desde os glaciares que estão a derreter, tens aquelas cheias enormes que às vezes acontecem nos Himalaias, que têm a ver com precisamente o derretimento dos glaciares. Tens aquelas tempestades brutais que afetaram agora Moçambique. Acho que, pelo que diziam na televisão, foi a primeira vez que um evento com aquela magnitude se deu naquele país. São imensas as coisas. Tiveste os incêndios em Portugal. Portanto, o planeta está a dar sinais de que alguma coisa não se passa bem. Portanto, se nós não invertermos a nossa ação destrutiva rapidamente, podemos ter certeza de que o que nós estamos a assistir vai ser bastante pior. E a nossa permanência no planeta começa a ficar assim um bocado tal qual ela é. Nós sabemos que não é possível, mas obviamente não queremos mudar as coisas porque estamos bem. Vamos ver como é que vai ser mais para a frente. Miguel, tu falavas há pouco sobre as árvores, não é? Muitas vezes plantas e árvores de outros países que nós replantamos aqui, por exemplo, em Portugal, que no fundo não estão enquadradas neste ciclo da natureza e para tudo tem que haver uma lógica, não é? Queres nos falar um pouquinho sobre isso? Sim, no caso, por exemplo, aqui em Portugal, uma das árvores mais abundantes que nós temos é o eucalipto, que é plantado em plantações imensas, esmagadoramente destinado às indústrias do papel. É ótimo, que gera rendimentos, é uma das exportações importantes para o país. No entanto, nós temos que lembrar que o eucalipto é uma espécie que veio da Austrália, onde vive num ecossistema, convive com milhares de outras espécies, vegetais e animais, e todas elas evoluíram ao longo de milhões de anos, mas conseguem viver umas com as outras. Quando nós trazemos uma única espécie desse ecossistema aqui para Portugal, é uma espécie que não está adaptada aqui aos nossos climas, mas que até se deu bastante bem, só que, sendo uma espécie alelopática, são espécies que não permitem que outras espécies vivam bem à sua volta. Ou seja, isto porquê? Porque na Austrália as outras espécies tiveram milhões de anos para se adaptar a viver com o eucalipto, aqui não. Então quando tu vais a um eucaliptal ou por exemplo uma plantação de eucalipto, tu vais ver que não há outras espécies, vês muito pouco, que consigam viver em harmonia com o eucalipto. Então o que é que acontece? A vida no solo, tu vais por exemplo a uma floresta de carvalhos e castanheiros e cerejeiras bravas,
E tu vais ver que o solo, se for, por exemplo, naqueles bosques que ainda existem no Gerês, na Mata da Albergaria, por exemplo, se tu cavares no solo, vais ver que é um solo fofo, cheio de matéria orgânica, cheio de umidade, e que se fores analisar, vais ver que tem milhões de micro-organismos que têm o seu papel, que vivem e morrem, e dentro desse ciclo eles não só ajudam a criar fertilidade, mas eles também ajudam a que, quando chove, a água vai se infiltrar. Algo que também as próprias árvores ajudam, porque no caso do eucaliptal nós temos, ou da plantação do eucalipto, nós temos árvores, todas da mesma espécie, todas da mesma idade, com as raízes à mesma profundidade. Enquanto quando vais a uma dessas matas autóctones, tu tens árvores de diferentes espécies, de diferentes idades, e para além das árvores tens eucalipto não, tens arbustos, tens plantas rasteiras, tens fungos, todos eles com a sua função. E então o que acontece? Quando chove, o solo da floresta é como uma esponja. Portanto, a água, em vez de escorrer para o ribeiro mais próximo, e daí para o rio, e daí para o mar, não, vai em grande parte infiltrar no solo, onde é necessário. Ora, no eucaliptal isso não acontece. Portanto, quando chove, a água escorre, desaparece, já deixou o ecossistema, e então, obviamente, começa não só aquela área, mas a região toda começa a secar. Porquê? Porque não se produz tanta umidade. Daí não é muito difícil explicar porque é que nós temos tantos incêndios. E depois não é só. O outro problema são as cheias, porque quando a água não se consegue infiltrar no solo, se tu pensares em termos de uma bacia hidrográfica com milhares de hectares, não é? Toda essa água vai escorrer e provavelmente vai chegar às comunidades humanas mais abaixo. Portanto, depois de termos aqueles incêndios, nós depois tivemos cheias, não sei se te lembras, depois choveu e houve bastantes problemas com cheias. Isto porquê? Porque não está lá a floresta para segurar a água. De maneiras que o planeta, nós conseguimos mandar missões tripuladas para a Lua, não é? Mas ainda estamos, de certa maneira, a perceber como é que o planeta funciona. E infelizmente, mesmo quando algumas pessoas já andam para aí a dizer é assim que estas coisas funcionam, por favor, não é? Aos nossos políticos tentem respeitar isto. Assim, nós não só em Portugal, mas de uma maneira geral, sofremos de eco-iliteracia. Ou seja, somos capazes de ler, escrever e falar inglês, mas temos dificuldades a ler o planeta e a maneira como ele funciona. E coisa que os nossos avós, quando faziam a sua agricultura, eles sabiam perfeitamente. Eles sabiam o que é que prejudicava, o que é que não prejudicava, o que é que funcionava, o que é que fazia com que as plantas produzissem mais sem usarem pesticidas nem químicos. Em grande parte é uma pena que muito desse conhecimento se perdeu. Então vamos ter que andar aqui a redescobrir coisas, novamente a inventar a roda. Eu por norma sou otimista, mas não vejo que se esteja a fazer ou a dar os passos necessários para travar este ciclo de destruição e iniciar um novo ciclo em que as comunidades estejam ativamente envolvidas a reconstruir os ecossistemas, o que implicava que em Portugal nós reflorestássemos o país de norte a sul, para tentar evitar a desertificação que se está a dar já no sul do país, a trazer mais água para o solo, a trazer mais biodiversidade, a trazer as pessoas mais para a natureza, porque cada vez mais eu vejo os nossos miúdos, cada vez mais com os telemóveis, com os jogos, etc., a gastarem tempo no YouTube, a jogarem o Fortnite durante horas, quando podiam estar lá fora. Isso é uma coisa que eu vejo, a grande diferença da minha infância para esta, é que nós passávamos horas e horas e horas por dia, fugíamos do estudo às vezes para ir brincar na natureza, e agora é o contrário, os miúdos estão fechados e quando lhes dizemos, olha, vamos dar uma volta, não. Porquê? Porque querem estar ali a jogar e eu não consigo compreender muito bem como é que no futuro estes miúdos poderão inverter a coisa, porque se tu não conheceres a natureza, não podes tratar dela.
E Miguel, e o que é que era necessário nós realmente conhecermos da natureza para reconstruir estes ciclos? em primeiro lugar, eu acho que devíamos dar ouvidos e valorizar as vozes das pessoas que já há alguns anos têm andado a tentar chamar a atenção, quer dos políticos, quer dos mídia, para a situação e a apontar alternativas. Muitas vezes essas pessoas ou são ignoradas ou, em alguns casos, até ridicularizadas, porque o que interessa é fazer dinheiro e temos pessoas como o Sr. Trump e o Sr. Bolsonaro, no caso do Trump, America First, e as nossas. Vamos novamente dar vida nova à indústria extrativa do carvão e tudo, quando nós sabemos grande parte dos motivos que da situação em que estamos se deve ao uso dessas energias fósseis, quando devíamos estar a abraçar em força as energias alternativas e renováveis, obviamente, e de certa maneira também não podemos pensar que vai ser a ciência que nos vai salvar, quando, lá está, é novamente estar a encontrar alternativas que custam muito dinheiro e demoram anos a desenvolver, quando a natureza nos indica as soluções. A natureza é como um livro. Portanto, nós temos é que saber lê-lo. E não é assim tão difícil, é prestar atenção e passar tempo na natureza. E não é muito difícil nós compreendermos como é que a natureza funciona. E isso é uma questão muito... como é que a natureza funciona? Ela Portanto, os ecossistemas são compostos por elementos, montes e montes, e uma diversidade incrível de diferentes elementos, que trabalham todos uns com os outros. Cada um tem a sua função. Muitos têm a mesma função. Por caso de algum falhar, há sempre um backup. Portanto, isso é a maneira como a natureza funciona. Quando começamos a cortar ou eliminar partes de alguns desses elementos, não é? Depois algumas destas funções podem ficar comprometidas, ou ligações entre funções, porque aquilo é tudo encadeado. Portanto, quando começamos a cortar estas cadeias ou a retirar elementos, os ecossistemas começam a falhar. Às vezes há elementos críticos. É como as pessoas. Há pessoas que são mais interligadas com outras pessoas, geralmente são pilares da comunidade, não é? E na natureza também há funções, por exemplo, as árvores. As árvores são por um lado... Aliás, aqui nesta conferência houve uma palestrante que mencionou que as árvores são das máquinas mais sofisticadas que a natureza alguma vez criou, não é? Ou seja, elas conseguem viver de energia solar, portanto as folhas são como painéis solares, elas conseguem produzir biodiversidade, porque servem de abrigo a milhares de pequenas espécies de micro-organismos, aves, pequenos mamíferos, répteis, ou seja, elas são capazes de criar ecossistemas novos, elas são capazes de relocalizar água em determinado, ou seja, se conseguirmos reflorestar um deserto, nós trazemos água, não é? E podemos fazê-lo com a ajuda das árvores. Obviamente não é assim, não é? Tem que haver vários passos que têm que ser dados, porque antes de haver uma floresta tem de haver, por exemplo, o que os espanhóis chamam um chaparral, pequenos arbustos, ou seja, mas nós conseguimos ir lá, e já há várias pessoas, vários visionários aqui neste planeta já nos mostraram o que é que pode ser feito para regenerar ecossistemas completos. Obviamente eles são... exatamente. É isso. É simples. Eu conheço, por exemplo, um caso, acho que foi no Brasil, que eu vi uma pessoa que dentro da floresta fazia o cultivo das coisas que comia, por exemplo. Tu tens o exemplo no Brasil do fotógrafo Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais conhecidos do planeta Terra, que comprou, penso eu,
ou voltou a pegar numa fazenda que era da família, estava completamente degradado aquele sistema, e através do plantio de árvores, eles não só, e em alguns anos, conseguiram reconstruir a fertilidade e parar a erosão, e penso que ele mencionou que várias espécies de aves e até macacos que tinham desaparecido voltaram, se não estou enganado. Tens também no Brasil o suíço Ernst Götz, penso que está na Bahia, também foi capaz, através do método da agrofloresta, em que gradualmente, através do plantio de arbustos e criando o que ele chama uma placenta onde as árvores possam desenvolver-se, ou a futura floresta se possa desenvolver. Portanto, ele cria as condições para que a floresta se possa desenvolver através de outras plantas, até que chegue à altura das árvores se desenvolverem. E, portanto, os modelos estão aí. Isto não é só no Brasil, ou seja, há exemplos disto um pouco por todo o planeta. Eu não os conheço todos, mas sei que eles estão aí. Portanto, era dar ouvidos a estas pessoas e, de certa maneira, e aqui a parte mais importante é a parte dos políticos, porque estas coisas, à primeira vista, não dão votos, até porque são processos muito lentos. E então nós estamos, por um lado, temos um sistema político que temos aquela... Nós vemos os políticos a passarem de empresas multinacionais para o governo, e do governo para empresas multinacionais, eventualmente até podem passar pelo futebol. E a preocupação deles não é curar o planeta, é conseguir votos, e então esse é uma das dificuldades que nós temos. A outra é o nosso sistema capitalista, em que geralmente o objetivo número 1 de uma empresa é ter lucro, e às vezes... Não achas que já há muitas empresas também pelo mundo que, embora tendo o foco no lucro, porque é uma empresa, também já investem e apoiam muito iniciativas como as que cuidam do meio ambiente e iniciativas mais ecológicas? Existem, eu próprio criei uma, em que posso dizer que, se por um lado nós usamos só produtos naturais, porque ao fazeres o design de um produto, tu podes parar e pensar, ok, como é que eu consigo atingir os mesmos objetivos, não é? Fazendo as coisas da maneira mais simples e usando materiais naturais em vez de sintéticos, não é? E essa tem sido a filosofia da nossa empresa. Por outro lado, tu podes fazer produtos que ajudam eles próprios, as pessoas, a viver mais sustentáveis. Então aí é juntar o útil ao útil. E é isso que nós temos tentado fazer, e obviamente não estamos sozinhos nisto, não é? Para além disso, por exemplo, também 1% das vendas, ou do valor que nós obtemos das vendas, vai ser, ou está a ser, investido em projetos de conservação da natureza. E ainda há outra coisa, que é, por exemplo, nós tentamos que tudo seja feito na nossa comunidade ou nas comunidades limítrofes. No nosso caso, por exemplo, as matérias-primas, parte delas são compradas localmente, a mão de obra é local também, e o produto vai para todo mundo. Pois é, aquela coisa de que, por exemplo, quando nós vamos a um hipermercado e pagamos, o dinheiro deixa imediato. Imagina, tu passas com o teu cartão multibanco, o dinheiro saiu da tua conta e foi para a conta da empresa, imediatamente. E a empresa tem uma sede que até pode estar fora de Portugal. Portanto, o dinheiro sai da tua comunidade. Portanto, quando tu compras as tuas matérias-primas ou contratas a tua mão de obra localmente, o dinheiro, pelo menos há mais um ciclo em que o dinheiro permanece na comunidade.
Ou seja, o teu dinheiro foi transferido para uma empresa ou um indivíduo da tua comunidade. O que ele vai fazer a seguir é com ele, não é? Mas há uma grande probabilidade que vá ser novamente reinvestido. Exatamente, ou seja, depois é outra coisa que nós tentamos fazer, nós temos uma missão e temos uma maneira de proceder e nós partilhamos. Portanto, quem trabalha connosco sabe, tem conhecimento disto. E há uma boa hipótese que eles sejam inspirados por isso, ou não. Esperemos que sim. E não só as pessoas que trabalham diretamente connosco, ou seja, que são os nossos fornecedores, depois está a parte dos clientes. E isso ainda é mais importante porque eles são muito mais. E é uma coisa que nós temos notado e temos feedback das pessoas, é que nos dizem graças a vocês nós poupamos X% de embalagens plásticas na nossa família, poupamos uma quantidade considerável de dinheiro, pode ser, isto digo eu, pode ser usada para se alimentarem mais saudavelmente, ou então, sei lá, para fazerem uma viagem de descoberta que os ajuda a conhecerem melhor o seu papel no planeta, por exemplo. Tudo é possível. Miguel, muito obrigada por esta partilha. Muito obrigado, Eva. A todos vocês que nos acompanham, se gostou desta informação, não se esqueça de colocar gosto neste vídeo e, por que não, partilhá-lo nas suas redes sociais. Da minha parte, vemo-nos por aqui. Até já.